Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, hoje vamos fazer agora o último vídeo de equilíbrio de solubilidade, trazendo o último método de volumetria de precipitação, que é o método de Volhard ou Vollard. Mas antes de continuar, pessoal, já se inscreve no canal, se não for inscrito ainda, deixe um like no vídeo para não esquecer depois, isso é muito importante, ajuda o canal a crescer mais. E também se há um hype disponível, considere dar um hype nesse vídeo, assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e divulga para mais pessoas. Sigam também o canal na rede social, Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads, lembrando sempre, sou mais ativo no Instagram, que é uma forma da gente manter contato. Agora sim, vamos para a aula. Antes de continuar, pessoal, o recado de sempre. Mais de 80% de quem visualiza o canal não se inscreve. Isso é muito ruim para o canal na plataforma. Então, pessoal, tá vendo o vídeo, tá ajudando vocês? Curte, compartilhe, se inscreva, hypa, se você puder, que é uma forma de vocês ajudarem o canal a continuar crescendo. Esse canal, como sempre eu falo, pessoal, é do eu sozinho. Eu que faço as apresentações, eu que gravo, eu que edito e eu compro material que na verdade não teve retorno. Todo investimento do canal foi do meu bolso e não teve retorno do YouTube ainda. Eu recebo muito pouco do YouTube frente ao que eu já investi. Então, pessoal, para ajudar o canal a continuar crescendo, desenvolver material melhor, ter uma condição melhor de gravação, é muito importante que o canal cresça. Então, pessoal, conto de novo com a colaboração de vocês. Agora sim, vamos para a aula. Nos dois últimos vídeos, pessoal, se não lembra, eu vou deixar o card aqui para eles, nós falamos do método de Moore e método de Fayence, que os dois são para determinar halogenetos, principalmente cloreto, né? O método de Moore é o método oficial para determinar cloreto, principalmente em sal de cozinha, mas também pode determinar brometo e iodeto. O método de Fayence, na verdade, é mais para cloreto. Bem, ambos usam o nitrato de prata como titulante, na concentração de 0,1 mol por litro. Enquanto o método de Moore usa um indicador, o cromato de potássio a 5% massa-volume, e a gente vê a formação de um precipitado vermelho ao término da precipitação do cloreto, ou seja, a solução está amarela por causa do cromo, tem um precipitado branco formado de cloreto de prata, a partir do primeiro excesso de prata, forma-se um precipitado vermelho, tijolo, de cromato de prata. Tudo bem? Então, esse é o ponto final. Já o método de Fayence, pessoal, lembrando, eu adiciono fluorescência como indicador e, após o primeiro excesso de prata, o indicador absorve na superfície o cloreto de prata, formando o precipitado rosa. O precipitado torna-se rosa no primeiro excesso de prata devido à forma como ele cresce. Tudo bem, pessoal? Por absorção. Então, são dois métodos diferentes e dois métodos utilizados para determinar cloreto. Bem, agora a gente vai ver um outro método. Esse método é o método de Volhard. O pessoal fala Vollard, pessoal, né? Não é errado, né? Como o nome é alemão, a pronúncia correta é Volhard. Ele já é um método para determinar prata. Bem, então ele determina íons H+. O titulante agora é tiocianato de potássio. Tudo bem? Ele foi proposto pelo químico alemão Jacob Volhard, que é esse nosso colega aqui. Tudo bem? Por isso que eu falo, o correto é Volhard. Mas se for o Vollard também, não tem problema. Ele propôs o uso indicador, uma solução saturada de sulfato férrico amoniacal. Tudo bem que é esse sal aqui. É um sal duplo, na verdade, né? Triplo, se for ver bem. Ele tem cátions tanto ferro 3, né? Férrico, quanto amônio e sulfato. E o sal a gente compra ele duodeca hidratado, ou seja, 12 águas de hidratação. Bem, então é sulfato férrico amoniacal duodeca hidratado, saturado. Isso dá mais ou menos 40% massa-volume de concentração, tudo bem? Então a gente adiciona 1 ml dessa solução como indicador. Ele pode, pessoal, ser então utilizado de forma indireta para determinar cloreto. E eu vou mostrar aqui os exemplos que se usa muito para determinar cloreto, tudo bem? Aqui, pessoal, é a curva de titulação de
prata com tiocianato, né, no caso. Então temos aqui em roxinho o PSCN, no caso, né, o menos log de concentração em tiocianato. Então, como isso é pequeno, a concentração é pequena, então o menos log é grande. Então, conforme vai chegando no ponto final, tem a queda, no caso, do PSCN. Já o PAG é pequeno no começo, porque a concentração de prata é grande em solução. E conforme se desenvolve a titulação, o PAG sobe porque a concentração de prata diminui. Tudo bem, pessoal? É uma relação 1 para 1, então por isso a curva é bem simétrica, certo? Antes de continuar, pessoal, vamos entender agora o conceito de retrotitulação ou titulação de retorno, que é assim que se determina cloreto pelo método de Vollard, ou Vollard. Bom, nós utilizamos esse método quando não tem uma forma direta de fazer a titulação, ou seja, o meu titulante reage com o meu analito. Tudo bem, pessoal? Não tem alguma forma, tem algum entrave que impede a titulação direta. Nós vamos adicionar um reagente em excesso, que vai reagir tanto com o analito quanto com o titulante. E essa quantidade tem que ser exata, porque assim eu vou saber exatamente quantos mol eu coloquei dessa substância em excesso, desse reagente. Daí eu titulo o excesso, ou seja, eu coloquei uma quantidade que eu conheço, determino quanto não reagiu com o analito por titulação, e assim eu consigo saber exatamente quanto reagiu com o meu analito. E eu faço o cálculo dessa forma aqui, né, pessoal? Eu sei quanto eu coloquei do reagente em excesso. E por situação, eu determino o número de mol do titulante. Então, eu sei exatamente isso e exatamente isso. Por diferença, eu acho o número de mol do meu analito e assim eu posso fazer os meus cálculos, tudo bem? E quando eu uso esse método? Um dos motivos, pessoal, é problema de solubilidade. Bem, um exemplo clássico, pessoal, é a determinação da capacidade neutralizante de medicamentos antiácidos. Normalmente eles são carbonato de cálcio, carbonato de magnésio ou hidróxido de magnésio. Então, eles são insolúveis em água. Tudo bem? Então, eu teria que, por exemplo, colocar o indicador ácido-base, pingar uma gota de ácido, ia ficar meio ácido, ia dissolver o precipitado um pouquinho, ia voltar, ia demorar muito a titulação. Então, como eu faço? Eu adiciono um excesso de ácido, eu dissolvo completamente aquela matriz de carbonato de carbonato de cálcio, carbonato de magnésio ou hidróxido de magnésio, e com o excesso de ácido eu titulo com hidróxido de sódio, usando a fenolftalina, por exemplo. Daí eu sei quanto o ácido não reagiu com o neutralizante, com o antiácido, eu determino quanto reagiu com o antiácido, entenderam? Então, problema de solubilidade. Outro caso muito comum é na ausência de um indicador adequado. Isso é muito comum, pessoal, em métodos de titulação complexométrica. Tudo bem? Não foi exemplos que eu trouxe nos equilíbrios, né? Mas tem muito método que não tem um indicador para algum íon em solução. Então, o que se faz? Coloca-se um excesso de EDTA. Daí o EDTA vai complexar com o analito ou com os analitos, né? Lembrando que ele não é tão seletivo assim, depende do pH. Daí eu ponho o pH em 10 e titulo como uma solução de magnésio, usando como indicador o próprio éreo T. Dessa forma, quando tiver o primeiro excesso de magnésio não reagido, né? Ou seja, reagir o EDTA com os meus analitos, ou reagir o excesso de EDTA com o magnésio. E quando tiver o primeiro excesso de magnésio, o indicador, na verdade, vai virar de azul para vinho, né? Aquele tom mais arroxeado. Certo? É muito normal métodos de titulação com EDTA dessa forma. Ah, pode ser zinco? Não pode ser zinco, porque às vezes o zinco pode deslocar o analito de equilíbrio. Como a constante de formação do magnésio é bem mais fraca, dificilmente ele desloca algum outro íon do complexo. Tudo bem? Mas sempre é importante, pessoal, as estequiometrias, tanto da reação do reagente em excesso com o analito e com o titulante, devem ser conhecidas. Bem, assim eu posso fazer todos os cálculos estequiométricos. Tudo bem, pessoal? Então, espero que tenha entendido.
Vai ser o único exemplo de relação de retorno que eu vou trazer para vocês aqui, com cálculos, mas entendam que isso pode acontecer muito na vida profissional de vocês, tudo bem? E como é a metodologia para determinar cloreto pelo método de Volhard? Então, eu vou pegar uma alíquota da minha amostra de cloreto. Se for sal de cozinha, uma massa perto de 0,13 gramas, tudo bem? Uma massa bem interessante para se gastar um volume bom de titulante. Ou 15 mililitros de soro fisiológico. Então, também é um volume legal para as condições que eu vou apresentar para vocês. Depois o pôr no Erlenmeyer, com cerca de 50 a 70 mililitros de água destilada. Tudo bem? Então, é importante para dar as concentrações de equilíbrio adequada. Daí eu vou adicionar 20 mililitros de nitrato de prata 0,2 mol por litro com 4 casas decimais, tá, pessoal? Novamente, pessoal, nitrato de prata eu não considero padrão primário. Acho interessante padronizá-lo pelo método de Moore. Tudo bem? Mas, se você pegou um nitrato de prata novinho, recém-aberto, que está bem soltinho, você pesa uma massa necessária para preparar essa solução. Notem, pessoal, estou colocando aqui 20,00. Essa adição tem que ser feita com petalométrica de 20 mililitros, né? Você calibrar, melhor ainda. Tudo bem? Daí eu vou filtrar o precipitado. Essa etapa é muito importante, já vou explicar por quê. E lavar o precipitado, pessoal, com pequenas porções de ácido nítrico 0,1% volume-volume. Tudo bem? Ou uma concentração muito próxima a isso, né? Um ácido nítrico bem diluidinho. Daí no filtrado eu adiciono o indicador, né? 1 ml de sulfato férrico amoniacal duodecihidratado, saturado, e titulo com tiocianato. E agora, pessoal, eu vou observar a viragem da solução de incolor para vermelho. Tudo bem, pessoal? De novo, pessoal, a diferença dos métodos. Método de Moore, eu vejo formar um precipitado vermelho tijolo no primeiro excesso de prata. No método de Fayence, eu vejo o precipitado branco tornar-se rosa com o primeiro excesso de prata para a absorção da fluoresceína. Agora, no método de Volhard, a solução vai estar incolor. No primeiro excesso de tiocianato, ele vai ficar vermelho. A solução agora não é um precipitado vermelho. A solução se torna vermelha. Tudo bem? Assim, pessoal, mais ou menos, nós temos uma foto tão melhor. Então, vai estar assim, né? Começa incolor. Vou adicionando o tiocianato na prata. O precipitado é branco também. Tudo bem? E no primeiro excesso, a solução fica vermelha pelo complexo ferro-tiocianato. Então vamos mostrar, pessoal, como funciona agora o indicador de ferro 3. Como eu falei, pessoal, vai formar um complexo de tiocianato com ferro, apenas um, né, vamos considerar, embora pode formar até 6, e o beta 1 dessa formação é 1,05 vezes 10 a terceira. Tudo bem, pessoal? Esse complexo vai de 1 até 6 tiocianatos, todos eles com cor vermelho sangue muito intenso, tudo bem. Mas como a concentração de tiocianato vai ser tão pequena, a probabilidade de ter mais a espécie com um ligante só é maior, por isso a gente vai usar essa aqui, tudo bem? Para o cálculo. Para o complexo, né, ficar com o vermelho visível, a concentração dele tem que ser aproximadamente 6,4 vezes 10 a menos 6 mol por litro, certo? E a concentração em mol por litro do reagente no indicador é aproximadamente essa daqui, pessoal. Se fizer o cálculo, dividir. Primeiro, né, isso aqui é a massa, é 40 gramas por 100 ml. Eu passo de grama por 100 ml para grama por litro. Depois divido pela massa molecular de todo esse composto aqui. Eu chego mais nesse valor aqui aproximadamente, tudo bem? Daí, no ponto de equivalência, vai ter mais ou menos 100 ml de solução. São estimativas, tá, pessoal? A concentração de ferro estaria nessa ordem aqui, de 8,3 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Bom, eu tenho esse valor aqui e esse valor aqui. Eu vou colocar na forma do beta 1, né?
os valores e vou determinar a concentração de tiocianato. Aqui, fazendo todas essas contas aqui, dá 7,35 vezes 10 menos 7 mol por litro, ou seja, quando tiver essa concentração de tiocianato, eu começo a ver o complexo avermelhado. Nessa concentração de tiocianato, o PSN, né, o menos log da concentração, dá 6,13. Tudo bem? Isso é perto ou longe do ponto final de viragem? Vamos ver? Bom, no ponto de equivalência, né, o ponto final de viragem foi o anterior, o ponto de equivalência a gente vai calcular agora, que sempre é pela solubilidade do sal, como é 1 para 1, é direta a solubilidade, tudo bem? No caso, a solubilidade do tiocianato de prata é essa aqui, 1,05 vezes 10 menos 6 mol por litro. E o PSN dá 5,89. Tudo bem? Parece estar distante, parece que o ponto final de titulação está antes, no caso, né, porque o PSN começa alto e cai, do ponto final, do ponto de equivalência. Mas colocando na curva analítica, pessoal, na curva de titulação, perdão, aqui eu tenho o ponto de equivalência bem no meio da curva, e aqui eu tenho o ponto final. Estão muito próximos na curva, pessoal. Os dois estão no salto. Então, o erro também é baixíssimo de titulação no caso do método de Volhard. Tudo bem? Ficou claro isso, pessoal? Qualquer coisa, de novo, comentem aqui que eu explico de novo. Mas a viragem, né? O primeiro excesso no momento que eu vejo a formação do complexo ferrotiocianato, é muito próximo do ponto final, do ponto de equivalência, do ponto estequiométrico da titulação, tudo bem? Então o erro é baixíssimo, pessoal. Então, ficou vermelho, tá legal a titulação. Agora, pessoal, alguns detalhes importantes do método de Volhard. O primeiro é o preparo de indicador. É importante para cada 100 ml de solução de indicador, colocar 5 ml de ácido nítrico 6 mol por litro, tudo bem? Ou seja, pesei 40 gramas do sulfato férrico amoniacal duodecahidratado, dissolvo em água, adiciono 5 ml de ácido nítrico 6 mol por litro e depois completo para 100 ml, tudo bem? Por quê, pessoal? Vamos lembrar da hidrólise. Os cátions, principalmente os cátions de bases fracas, né, vão sofrer processo de hidrólise, né? No caso, o ferro 3 é vem de uma base fraca, né, que é o hidróxido de ferro. Então, em meio aquoso, ele tende a formar essa substância aqui, né, o hidróxido de ferro 3, que é insolúvel, ou seja, eu vou começar a diminuir a concentração com o tempo do ferro livre em solução. Isso pode atrapalhar depois no ponto de viragem. Se eu aumento a concentração de íons H+, né, com a adição do ácido forte com o ácido nítrico, pelo princípio de Le Chatelier, eu vou deslocar esse equilíbrio no sentido dos reagentes, mantendo o ferro 3 em solução aquosa. Tudo bem, pessoal? Então, por isso é importante adicionar um pouquinho de ácido nítrico na solução. Outra coisa importante, pessoal, quando eu termino o cloreto, é importante filtrar o cloreto de prata antes de continuar a titulação, como eu falei no começo. Por quê? Bom, o KPS do cloreto de prata é menor que do tiocianato de prata. O que isso pode indicar, pessoal? Que essa reação pode acontecer. Então, o tiocianato pode acabar solubilizando o cloreto de prata para formar tiocianato de prata, ou seja, eu posso acabar gastando mais titulantes do que eu deveria. Tudo bem? Por isso, pessoal, é importante fazer a pipetização do precipitado com ácido nítrico diluído, 0,1% mais ou menos, para remover toda a prata da superfície, né, na lavagem e toda a prata, né, todos os íons prata, irem para a solução filtrada. Tudo bem, pessoal? Teve uma vez um professor comentou comigo que isso aqui, apesar de termodinamicamente ser favorável, ele é meio lento cineticamente. Então, dá para fazer a titulação mesmo assim, segundo ele. Pessoal, eu nunca fiz, então eu prefiro manter
essa recomendação aqui que está no livro do Nivaldo Bacan, que é o livro que eu usei como referência. Tudo bem? Então, precipitou o cloreto de prata, filtra, dá uma peptizadinha lá no próprio filtro mesmo, com ácido nítrico diluído, 0,1% aproximadamente, para garantir que toda a prata dissolvida, a gente já viu isso na aula passada, que a prata pode absorver na superfície do precipitado. Tudo bem? Então esse ácido nítrico vai ajudar a lavar o precipitado melhor. E agora, pessoal, os cuidados e preparo da solução de tiocianato de potássio. Bom, ele é um padrão primário, ou seja, ele tem alta massa molar, ele é termoestável, ou seja, eu posso aquecer ele até 120 graus, por exemplo, sem sofrer degradação, e tem uma alta massa molecular. Tudo bem, pessoal? Então, ele tem todos os pré-requisitos para um padrão primário. Então, eu posso pegar um tiocianato, levar para a estufa a 120 graus, deixar por 1 hora e meia, resfriar no secador e pesar uma massa para a solução. Para fazer 1 litro, pessoal, solução 0 mol por litro, eu preciso de 9,7 gramas, tudo bem? Então, eu peso uma massa aproximadamente aqui, né, de 9,7, depois calculo a concentração real do tiocianato, tudo bem? É importante também armazenar, pessoal, essa solução em frasco escuro. Além disso, pessoal, é muito importante também, todos os reagentes que têm um enxofre que não está na forma de sulfato tendem a sofrer processo de degradação microbiana. Tudo bem? Então, com o tempo, pode formar precipitado de enxofre para a degradação do tiocianato. Certo, pessoal? Então, a solução também, apesar de ser padrão primário, depois preparada, não sei que você esterilize bem a água antes de utilizar para garantir que esteja sem nenhum microorganismo, tem grande chance de ela não durar muito tempo você ver uma precipitação ocorrendo. Tudo bem? Então, uma recomendação é, faz um pouquinho, usa na hora e depois descarta. Tudo bem? Agora, pessoal, vamos a alguns exemplos aqui. Na verdade, eu vou trazer os dois exemplos, do sal de cozinha e do soro fisiológico. Então, vamos imaginar uma amostra de sal de cozinha, né? 3 massas, né? Foram pesadas e tratadas com 20 ml de nitrato de prata e a concentração verdadeira dele é esta aqui, 0,2027 mol por litro. Depois, né, o excesso, depois da filtração, tudo óbvio, da prata foi misturado com tiocianato de potássio, concentração 0,1075 mol por litro. Tudo bem? Vamos aos valores obtidos. Então, essas aqui são as massas e os volumes de tiocianato gasto. Tudo bem? Vamos ver como faz os cálculos para determinar a pureza do sal de cozinha pelo método de Volhard. Então, pessoal, vamos agora para os cálculos, né? Lembrando sempre que, primeiro, a minha caneta aqui, a prata reagiu com o cloreto, formando cloreto de prata, e depois o excesso de prata reagiu com o tiocianato, formando o precipitado de tiocianato de prata. Tudo bem, pessoal? E de novo, o número de mol total de prata vai ser igual ao número de mol do cloreto mais o número de mol do tiocianato. Então, pessoal, número de mol de prata, sempre concentração do nitrato de prata, ou da prata, né, igual, vezes o volume adicionado. Aqui, pessoal, você em massa. Então, vai ser a massa do cloreto de sódio puro, para fazer a pureza dele, dividido pela massa molar do cloreto de sódio.
Aqui, pessoal, de novo, eu vou colocar, né, no limol tiocenato, a concentração do tiocenato de potássio, que é igual ao tiocenato, e aqui o volume gasto. Pessoal, é importante, aqui tem que ser todos os volumes em litro, tá? Porque para ter mol, eu preciso que seja aqui mol por litro, litro, multiplicando os dois dá mol. Mol por litro vezes litro, multiplicando dá mol. Aqui é grama por mol, também dá mol. Tudo bem? No método de pro solução lógico não precisa. Então, pessoal, vamos lá. Mudar de cor. A concentração da prata 0,2027 mol por litro. O volume que eu adicionei é 20 mililitros ou é igual a massa do cloreto de sódio dividido por 58,44 mais a concentração do tiocianato de prata, né? Que é grama mol menos 1. E o volume gasto foi de 16,50 ml ou 0,01650 litros. Tudo bem, pessoal? Então, aqui eu vou ter no final que multiplicando esses valores 0,04054 é igual a massa do cloreto de sódio dividido pela massa molar mais 0,0017774, que é esse produto aqui. Dessa multiplicação aqui eu tenho esse valor, e dessa multiplicação aqui eu tenho esse valor. Tudo bem? Aqui meu 1 ficou torto, deixa eu fazer um mais bonitinho aqui. Então, a massa de cloreto de sódio é igual a 0,04054 menos 0,0017774 vezes a massa molar do cloreto de sódio, que é 58,44. Então, a massa de NaCl, né, vai ser igual a 0,1332 grama. Tudo bem, pessoal? Assim, pessoal, eu achei a massa do cloreto de sódio puro no sal de cozinha. Bom, pessoal, eu determinei a massa de cloreto de sódio puro que eu tenho no sal de cozinha pelo método de Vohard. Para achar a pureza, pessoal, é aquela regra de 3 de sempre. A massa que eu pesei, no caso, é 0,1349 gramas, teria 100%. A massa que eu determinei é a pureza. A pureza, então, é igual a massa que eu determinei dividido pela massa que eu pesei vezes 100. Então, a minha pureza do sal de cozinha dá 98,78% massa-massa. Tudo bem, pessoal? Entenderam as passagens, pessoal? Muito importante que vocês façam depois em casa os cálculos de novo para ver se entenderam. Bom, pessoal, no fim,
para cada volume anterior, né? Eu determinei uma pureza. Agora, de novo, pessoal, eu tenho que tirar a média. Outra cor aqui. Então, a média é a soma dos três. Noventa e 98,76 mais 98,83 dividido por 3. Nesse caso, a média dá 98,79% massa. E a estimativa de desvio padrão, pessoal, como sempre, é a raiz quadrada da soma do valor menos o valor médio ao quadrado dividido pelo número de medidas menos 1. Nesse caso aqui ele vai dar 0,04. Tudo bem, pessoal? Então, é assim que faz os cálculos para determinação da pureza do sal de cozinha pelo método de Volhard. E agora, pessoal, vamos para o soro fisiológico. Então, uma alíquota de 15 ml do soro foi tratado com 20 ml de nitrato de prata, a mesma concentração. Bem, deu excesso de prata, depois da filtração, lavagem, tudo, foi destilado com o mesmo tiocianato, tudo bem? Agora a gente vai fazer a concentração, né, por estágio massa-volume do dicloreto de sódio no soro fisiológico. Aqui são os volumes, né, pessoal, como sempre. Então, vamos para o cálculo. Pessoal, a reação é a mesma, vou repetir, tá? Então, vamos direto, né? Número de mol de prata é igual ao número de mol de cloreto mais o número de mol de tiocianato. Bem, número de mol de prata, a concentração da prata em mol por litro vezes o volume adicionado de 20 ml. Número de mol de cloreto, a concentração do cloreto, no caso cloreto de sódio, vezes o volume de alíquota, que é 15 ml, mais a concentração do tiocianato vezes o volume gasto na titulação. Tudo bem? Pessoal, eu preciso passar para litro agora? Não. Por quê? Porque aqui é mililitro, aqui é mililitro, aqui é mililitro, eu teria que multiplicar aqui por 10 menos 3 e aqui por 10 menos 3. Então, matematicamente, no fim, não precisa. Anularia essa função. Bem, então eu posso usar tudo aqui em mililitro. Então, 0,2027 vezes 20 é igual a concentração do cloreto de sódio no soro em mol por litro vezes o volume de alíquota, né? Que é 15 ml, mais a concentração do tiocianato vezes o volume gasto, que foi de 16,20. Tudo bem? Então, a concentração do cloreto de sódio no soro fisiológico em mol por litro vai ser igual a 0, concentração de prata vezes o volume, menos a concentração do tiocianato vezes o volume gasto, dividido por 15 ml, que é o volume de alíquota. Tudo bem? Então, a concentração de cloreto de sódio no soro fisiológico vai ser de 0,1542 mol por litro. Tudo bem? Daí, pessoal, as condições são as mesmas. A gente vai repeti-las aqui. Eu sei que
1 mol de cloreto de sódio é 58,44 gramas. Ou 1 mol por litro de cloreto de sódio é 58,44 gramas por litro. Para 0,1542 mol por litro, eu vou ter aqui a minha concentração em grama por litro. Tudo bem? Então, a concentração em grama por litro é igual à concentração em mol por litro vezes a massa molecular, a massa molar. Nesse caso, a concentração é 9,01 grama litro menos 1. Tudo bem? Ou seja, para converter de mol por litro para grama por litro, basta multiplicar pela massa molecular ou a massa molar do composto. Agora, pessoal, eu não quero saber em grama por litro, eu quero saber em porcentagem massa-volume, que também pode ser porcentagem de massa por 100 mililitros. Tudo bem? Então, se eu tenho 9,01 gramas em 1 litro, que são 1000 mililitros, para 100 mililitros, aqui eu vou ter a porcentagem massa-volume. A porcentagem é igual a 9,01 vezes 100 dividido por 1000. Então, a porcentagem de cloreto de sódio no soro fisiológico vai dar 0,901% massa por volume. Tudo bem, pessoal? Então, de novo, para transformar em grama por litro a porcentagem massa-volume, ou grama por 100 mililitros, é apenas dividir por 10. Tudo bem, pessoal? Novamente aqui, pessoal, os outros valores calculados da mesma forma. Novamente, pessoal, tenho que tirar a média. Então, a média é a soma dos três valores. Dividido pelo total de medidas, que é 3. A média vai ser 0,902% massa por volume. Tudo bem? A estimativa de desvio padrão, nesse caso aqui, né, pessoal? Sempre a somatória do valor menos o valor médio ao quadrado dividido pelo número de medidas menos 1 e a raiz quadrada dá 0,001. Tudo bem, pessoal? Então, dessa forma aqui que se determina a pureza do sódio de cozinha e a concentração de cloreto de sódio no soro fisiológico utilizando o método de Volhard. Certo, pessoal? Lembrando sempre, dúvidas, use nos comentários. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal. Espero que tenham gostado. Pessoal, chegou até aqui, se inscreve no canal, curte, compartilha, ative as notificações. Isso é muito importante e ajuda o canal a continuar crescendo. Quem tiver hype disponível, pessoal, considere dar um hype nesse canal também, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e divulgar mais ele na plataforma. Siga o canal na rede social, Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads. Lembrando sempre, eu sou mais ativo no Instagram, que é uma forma de manter contato. Dúvidas, pessoal, pode ser deixadas aqui nos comentários. Lembrando que o botão Valeu Demais está ativo, então a partir de R$2 você pode deixar o seu comentário em destaque, mas é uma doação, lembrando sempre, e isso colabora também com o canal. Ou através da rede social, ou também através do e-mail que é semduvidas@gmail.com.
Tudo por hoje, pessoal. Até a próxima. Valeu, tchau.